Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão super importante. Qual é o limite do poder da polícia quando se trata de entrar na casa de alguém? É uma discussão que mexe diretamente com o equilíbrio entre a segurança de todos e o nosso direito individual à privacidade. E para entender isso, vamos olhar de perto uma decisão judicial que mudou tudo no Brasil. Então, vamos lá. A pergunta parece direta, né? Quando é que a polícia pode simplesmente abrir a porta e entrar numa casa sem ter um papel assinado por um juiz? Mas olha, a resposta para isso é bem complexa. Ela toca num dos direitos mais sagrados que a gente tem, a inviolabilidade do nosso lar. De um lado, claro, a polícia precisa ter como combater o crime, mas do outro existe o direito de cada um de nós se sentir seguro e ter privacidade dentro da própria casa. É uma verdadeira balança. E a nossa Constituição é muito clara sobre isso. Olha só que frase forte. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Isso é basicamente a versão jurídica daquele ditado "Minha casa, meu castelo". É como se a Constituição criasse um escudo invisível em volta da nossa casa, um lugar sagrado onde, em princípio, o Estado não pode meter o nariz sem ser convidado. Mas, e sempre tem um mas, né? A gente vai ver que essa proteção toda não é 100% à prova de tudo. Para a gente desembolar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa ideia de sua casa, seu castelo. Depois, vamos ver o problema do crime sempre ativo. Na sequência, a gente entra num caso judicial histórico que mudou o jogo e vamos conhecer a regra da justa causa. E para fechar, vamos discutir a relação entre polícia, direitos e equilíbrio. Vamos nessa? Ok, começando pelo básico. A regra geral é essa. A casa é um asilo inviolável. Ponto. Mas a própria Constituição, bem espertamente, já previu que existem situações extremas, de emergência mesmo, em que essa regra precisa ter uma exceção. E aqui estão essas exceções. Olha só, a maioria faz todo sentido, é quase intuitivo, né? Se o morador deixar, claro que pode entrar. Em caso de desastre, tipo um incêndio, ou para prestar socorro, óbvio. E durante o dia com uma ordem de um juiz. Tudo certo. Mas presta atenção nesse último item, flagrante delito. Ou seja, pegar alguém no ato de um crime. É aqui, exatamente aqui, que mora o perigo e o centro de toda a nossa discussão. Essa é a brecha que permite uma ação rápida da polícia sem precisar esperar um juiz. E é por causa dela que a coisa toda ficou bem complicada. Pois é, essa exceção do flagrante parece fazer sentido para um crime que acontece e acaba, tipo um assalto, certo? A pessoa está ali roubando, é um flagrante. Mas e quando o crime não tem começo, meio e fim tão claros assim? E se ele continua acontecendo? E aí que entra esse conceito que é a chave de tudo, o crime permanente. A lógica é a seguinte: existem crimes que não acabam num instante. A pessoa continua cometendo aquele crime a cada segundo que passa. O exemplo mais clássico de todos: ter droga guardada em casa para traficar. Pensa bem, enquanto a droga estiver lá dentro, o crime está acontecendo, sem parar. Isso quer dizer que, tecnicamente, a pessoa está em flagrante o tempo todo. E essa interpretação levou a uma lógica, vamos dizer, bem perigosa. Olha só o raciocínio. Passo 1. Guardar droga em casa é um crime permanente. Certo. Passo 2. Se é permanente, a pessoa está sempre em flagrante. Ok. Passo 3. Se está sempre em flagrante, a exceção da Constituição se aplica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conclusão. E aqui o negócio fica sério. A polícia poderia entrar na casa a qualquer hora, sem mandado. Na prática, isso significava que a casa de um suspeito de tráfico simplesmente perdia a proteção da Constituição. Era como dar uma carta branca para a polícia entrar com base numa simples suspeita. Claro que essa interpretação tão ampla começou a gerar um monte de problemas, de questionamentos, de possíveis abusos, até que um caso específico lá de Rondônia bateu na porta do Supremo Tribunal Federal. Era o recurso extraordinário 603.616. E esse caso forçou os ministros do STF a parar tudo e pensar: espera aí, a gente precisa rever isso aqui. Então vamos entender o que aconteceu nesse caso. A polícia já estava monitorando um cara chamado Paulo Roberto de Lima e um parceiro dele, Reinaldo Campanha. Suspeita: tráfico de drogas. Aí, no dia 20 de abril de 2007, a polícia para um caminhão dirigido pelo Reinaldo e, bingo, encontra mais de 23 quilos de cocaína. Pressionado, o Reinaldo confessa, pegou a droga com o Paulo Roberto. Com essa informação na mão, o que a polícia faz? Não pede mandado, não. Eles vão direto para a casa do Paulo Roberto, entram e acham mais 8,5 kg de cocaína na garagem. A operação foi um sucesso, certo? Encontraram a droga, mas a pergunta que fica é: foi legal? E essas são exatamente as perguntas que caíram no colo do STF.
Primeiro, a confissão de um comparsa, sozinha, já era motivo suficiente para invadir a casa de alguém. E a segunda pergunta, talvez a mais importante de todas. O fato deles terem achado a droga no final justifica a entrada sem mandado lá no começo? É aquele dilema clássico, né? Os fins justificam os meios? E a resposta do Supremo para isso foi uma verdadeira virada de chave. Eles não acabaram com a regra do flagrante, não era isso. Mas eles criaram um filtro, um novo teste que a polícia precisaria passar para poder entrar. Uma proteção a mais contra decisões arbitrárias. E essa comparação aqui deixa a mudança cristalina. Olha como era antes. O sucesso da busca justificava tudo. Se a polícia entrasse e achasse droga, ótimo, a entrada foi legal. Se não achasse nada, bom, aí a história era outra. Agora a regra é o oposto. A justificativa tem que vir antes da busca. A polícia precisa ter bons motivos antes de entrar, não importa o que vai encontrar lá dentro. O resultado da busca não pode salvar uma entrada que já começou ilegal. A lógica foi completamente invertida. E o nome que o Supremo deu para esse novo padrão foi fundadas razões. É o que a gente também pode chamar de justa causa. O que isso quer dizer? Que não basta mais um "eu acho que", um palpite do policial, ou uma denúncia anônima que ninguém checou. A polícia agora precisa ter fatos concretos, coisas que ela possa mostrar e provar depois, para justificar por que entrou na casa. E aqui está a frase exata da decisão que virou a nova regra do jogo no Brasil. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem uma situação de flagrante delito. Percebe? A entrada é permitida, sim, mas só com fundadas razões. E a parte mais importante, essas razões precisam ser justificadas depois. Isso cria um sistema de fiscalização para garantir que a decisão não foi tirada do nada. Certo. Mas e na vida real, o que essa regra nova significa para o trabalho da polícia no dia a dia e para os direitos de todo mundo? Como é que isso funciona na prática? Bom, o Supremo não deu uma lista fechada de pode e não pode, mas a gente consegue ter uma boa ideia. Por exemplo, uma denúncia anônima solta sem nenhuma verificação provavelmente não é justa causa. Um simples feeling do policial também não. Agora, uma investigação que já vinha rolando com vigilância campana, aí a história muda. Uma declaração de um comparsa que acabou de ser preso é um indício bem forte. E na maioria das vezes, como no próprio caso que a gente viu, é a combinação de fatores, tipo a vigilância mais a confissão, que vai formar as fundadas razões que a justiça exige. E aqui tem um detalhe super interessante sobre o caso. Porque apesar de o STF ter criado toda essa regra nova para proteger o cidadão, no caso específico do Paulo Roberto, eles entenderam que a polícia tinha agido certo. Eles decidiram que a combinação do monitoramento que já existia com a confissão do comparsa era sim justa causa suficiente. Ou seja, a decisão criou uma regra nova para todos os casos dali para frente, mas naquele caso ali a condenação foi mantida. E para que a regra seja levada a sério, as consequências para quem descumpre são pesadas. Não é só um errinho no processo, não. O policial que entra numa casa sem justa causa pode responder a processo disciplinar, ser processado para pagar indenização e pode até responder criminalmente por invasão de domicílio. E talvez a consequência mais forte de todas: a prova encontrada se torna nula. Não vale mais nada no tribunal. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore, a entrada na casa, é podre, todos os frutos, as provas, que vêm dela também são. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este aqui. A grande mensagem. A legalidade da decisão de entrar na casa é julgada com base naquilo que a polícia sabia antes de abrir a porta. O que for encontrado lá dentro não pode consertar uma entrada que foi ilegal desde o início. Isso muda tudo, porque força a polícia a ter um caso mais sólido antes de agir e, no fim das contas, protege o nosso direito de ter a nossa casa como um lugar inviolável. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. O que o Supremo tentou fazer foi achar um ponto de equilíbrio. Deu uma ferramenta para a polícia agir, mas ao mesmo tempo colocou um freio para proteger as pessoas. A grande questão que fica no ar é: será que essa nova regra encontrou o balanço perfeito entre a segurança de todo mundo e a liberdade de cada um? Bom, essa é uma discussão que com certeza continua acontecendo todos os dias nas ruas, nas delegacias e nos tribunais. Valeu?